Olá, alunos das turmas 1902 e 1903. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Diogo Neves, que vocês já conhecem de Ciências, da Escola Municipal Menezes Cortes, que pertence à 7ª CRE. Nessa videoaula, eu vou falar para vocês sobre as propriedades gerais da matéria. Mas, em primeiro lugar, o que vem a ser matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e tem volume, ou seja, tudo aquilo que a gente pode medir, em gramas, e que tem volume. Por exemplo, o ar é matéria, a água, qualquer objeto que nós temos em casa, o celular, enfim, tudo isso tem massa e tem volume. E tudo que é matéria tem as suas características, que é o que a gente chama de propriedades. Essas propriedades da matéria são divididas em duas. A primeira é propriedades gerais da matéria e a segunda é propriedades específicas da matéria. Nesse vídeo eu vou falar somente sobre as propriedades gerais. Então, o que vem a ser propriedades gerais da matéria? São características, são propriedades que a gente vê presente em toda a matéria. Em tudo que é matéria está presente essas propriedades, em maior grau ou em menor grau. A primeira propriedade que a gente pode ver é justamente a massa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dois relógios. Esse relógio aqui, a pulseira dele é feita de algo, borracha, plástico, e esse aqui é todo de metal. Apesar deles serem mais ou menos do mesmo tamanho, eu sentindo aqui na mão, eu sinto que esse relógio aqui é mais pesado, digamos assim, do que esse. Então, esse relógio tem mais massa do que esse. Se a gente colocar numa balança, vai dar um valor diferente para esse e para esse. Com certeza, para esse vai ser maior. Então, esse relógio tem mais massa do que esse. Então, a massa é a propriedade presente nos dois, porque os dois são matéria. Além de massa, eles têm volume. A segunda propriedade geral seria o volume. Então, eu tenho aqui um protetor solar e eu tenho aqui hidratante, antifrizz para o cabelo. A gente consegue perceber facilmente que no caso da propriedade volume, esse recipiente aqui tem mais volume do que esse. Tá? Porque esse aqui ocupa mais espaço do que esse. Se eu colocar um do lado do outro, a gente vê que esse aqui ocupa mais espaço do que esse. Se a gente for medir a massa, é bem provável que a massa desse aqui seja maior do que a massa desse. Então, os dois têm massa, têm volume, mas é diferente para cada um, porque eles são matéria. A terceira propriedade geral da matéria que eu queria falar é a inércia. A inércia, que também é uma lei de Newton, ela está relacionada com a tendência que todo o corpo tem de manter o repouso ou de manter o movimento até que alguma outra força atue para impedir isso, para parar isso. Então, o corpo ele tende a continuar em movimento até que uma força venha e impeça esse movimento e ele pare. Ou também serve para um corpo que está parado, ele vai continuar eternamente parado até que uma força venha e atue nele para colocar ele em movimento. Tá? Todos esses dois casos são de inércia. A inércia é muito fácil da gente pensar quando a gente está no ônibus, o ônibus está em movimento, e nós estamos em pé no ônibus no corredor. Estamos em pé no ônibus, o ônibus está em movimento. Daqui a pouco ele para, dá uma freada brusca. O que vai acontecer com o nosso corpo? É arremessado para frente na mesma hora. Por quê? Por causa da inércia, que é uma propriedade geral da matéria, a nossa tendência era de continuar em movimento junto com o ônibus. O ônibus parou de repente, o nosso corpo continua em movimento. Outro caso é quando o ônibus está parado, nós estamos em pé no corredor, e de repente ele dá uma arrancada para frente. Como a inércia diz, uma propriedade diz que o corpo tende a manter o repouso, quando o ônibus dá aquela arrancada brusca, nós estávamos em repouso, então a gente tende a tornar para a posição inicial, que é onde a gente está. Então a gente cai para trás. Tá ok? E a inércia ela é diretamente proporcional à massa da matéria. Então, corpos que têm muita massa têm muita inércia e corpos que têm pouca massa têm pouca inércia. A quarta propriedade geral da matéria é a compressibilidade, que é a capacidade da matéria ser comprimida ou não. E ela está até relacionada também com a expansibilidade, que é o oposto. Então, nós temos aqui uma seringa e quando eu puxo ela aqui, esse espaço aqui da seringa está sendo ocupado por ar. Então, o ar que também é matéria, porque o ar tem massa e tem volume. Se eu colocar o dedo aqui para segurar e apertar, eu vou ver que o ar que está aqui dentro, eu estou conseguindo comprimir o ar que está aqui dentro. Porque os gases em geral, eles têm alta compressibilidade. Só que chega ao máximo que eu não consigo mais.
Se eu soltar, o ar vai voltar ao lugar, porque o ar também tem uma propriedade, né, é bastante expansível. Então, quando eu solto, o ar volta ao local inicial, né, quando eu comecei a comprimir, tá? Então, os gases em geral e o ar tem bastante compressibilidade e expansibilidade. Agora, se eu pego um pedaço de madeira, por exemplo, esse brinquedinho aqui, e eu tentar comprimir, apertar, eu vou conseguir comprimir muito, muito pouco, tão pouco que eu não vou nem perceber, não vou nem notar. A madeira tem compressibilidade? Tem, mas é muito, muito, muito baixa. É uma propriedade geral, está presente em todos os corpos, inclusive na madeira, tá ok? A quinta propriedade geral da matéria é a divisibilidade, que diz respeito a que todos os corpos podem ser divididos e repartidos em pedaços menores, cada vez menores. Então eu tenho aqui um pedaço de papel. Se eu pegar o papel e rasgar, eu vou dividir ele em 2 pedaços menores. Se eu rasgar mais uma vez, eu estou dividindo cada vez em tamanhos menores. Então o papel, por exemplo, é facilmente divisível, né? A gente consegue fazer isso com a mão, mas é uma propriedade que está presente em todos, porque se eu pegar, por exemplo, essa caneca aqui, que é feita de metal, né, eu não vou conseguir com as minhas mãos, né, quebrar ele em pedaços menores, mas é fácil de conseguir isso com uma ferramenta. Então, a divisibilidade está presente, né, em todos os corpos, inclusive nos metais. Depois nós temos a elasticidade. A elasticidade é interessante porque, como o próprio nome já diz, né, o elástico é um dos principais objetos que a gente pode utilizar para exemplificar, né, a existência dessa propriedade geral. Ter elasticidade significa ter capacidade de algo ser esticado e depois, quando você soltar, retornar à posição inicial. Se você estica alguma coisa e quando você solta, essa coisa não volta para o estado inicial, ela não tem elasticidade, tem pouca elasticidade, na verdade tem expansibilidade. Então eu tenho um exemplo aqui de um brinquedinho, né? Um sapo feito de material que estica bastante, tá? Quando a gente aperta, a gente puxa, quando solta ele volta, é bastante elástico. Ou quando aperta, ele estica e volta. Agora, se a gente utilizar, por exemplo, vidro, esse é um copo de vidro, ele tem pouca elasticidade, muito, muito pouca. Porque eu não consigo puxar, não consigo esticar ele, e muito menos ele retorna ao estado inicial. Na verdade, ele até retorna tão pouco que a gente consegue esticar, ele consegue retornar, mas a gente não consegue perceber, é bem baixa. E por último, a impenetrabilidade, que é uma propriedade geral da matéria, que está relacionado a 2 ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente vai pregar, né, colocar um prego na parede. Quando você coloca lá o prego e começa a martelar, né, o prego não está entrando na parede, ele está retirando, né, o pedaço da parede para onde ele está entrando, tanto é que sai, né, um pouco de... Quando você usa uma furadeira, você consegue perceber, uma furadeira na parede. Você liga lá a furadeira e depois, quando você vê no chão, está cheio de pozinho. Esse pozinho é o pedaço da parede que estava... Na hora que a furadeira atuou, ela foi, né, retirando os pedaços da parede que foi caindo no chão. Ok? Então essas são as propriedades gerais da matéria. Na próxima eu falo sobre as propriedades específicas, explico qual é a diferença das propriedades gerais. E aguardem aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem escrever nos comentários, tá legal? Que eu vou responder, eu tô sempre observando e acompanhando vocês, tá legal? Um grande abraço aí, tchau, tchau, até a próxima.